Olá a todas, queridas mulheres apaixonadas por Jesus. Hoje a gente vai mergulhar num tema muito importante, fundamental para a nossa vida cristã, que é o papel dos líderes na igreja e como a construção espiritual ela afeta o nosso dia a dia. Então vamos ver como o nosso amigo Paulo, nosso irmão Paulo, nos orienta sobre essa importância da maturidade espiritual e dessa construção sólida da nossa fé. Fica aí porque aperta o cinto, porque a gente vai aprofundar um pouquinho mais. E Paulo tá com tudo. Bora lá. Bom, aqui a gente vê Paulo continuando a tratar aquelas questões dos problemas lá da igreja de Corinto, os problemas de divisão na igreja. E agora ele vai se concentrar na imaturidade espiritual dos membros daquela igreja. Hum, ele pega pesado aqui e ele chega a comparar os cristãos lá daquela igreja como crianças espirituais. Então ele fala a diferença entre o que é ser espiritual e o que é ser carnal. Então, Paulo fala logo que os coríntios eram como crianças em Cristo, alimentadas no leitinho, ao invés de alimento sólido. A criança, logo que ela nasce, ela precisa de leite. Claro, é o alimento que vai alimentar ela durante os primeiros anos da sua vida. Mas imagina, aliás, durante os 6 primeiros meses, né? Agora, imagina um adulto, uma mulher como eu e você se alimentando só de leite para sempre. Será que isso daria certo? Então, essa metáfora que Paulo usa destaca a falta de maturidade espiritual que estava impedindo o crescimento lá daquela igreja. Então, eles estavam se dividindo, se comparando, comparando os líderes. Então, isso tudo era sinal de que a igreja estava presa a coisas muito superficiais, a um entendimento muito raso sobre a fé. Então Paulo fala assim, ó, vocês precisam, é essencial para a saúde da igreja, vocês precisam crescer. Então ele fala, vocês só estão consumindo leite, enquanto vocês deviam estar pronto para comer já uma papinha, uma sopinha, alguma coisa um pouco, aliás, uma sopinha com uns pedaços de comida. Então, a imaturidade deles estava se manifestando nesses comportamentos tolos, bobos, de ciúmes, de divisão, que era uma coisa muito rasa, muito limitada da fé cristã. Gente, a fé cristã é muito maior do que esses problemas bobos. Então, vamos parar para pensar e avaliar a nossa maturidade espiritual. Vamos trazer aqui para gente, não só para os coríntios, vamos apanhar a gente também. Você você está crescendo na sua fé ou você continua lá naquela superfície, você continua parada na sua compreensão da Bíblia, você pega o seu devocional de qualquer jeito, você cumpre suas atividades na igreja de qualquer jeito, se é que cumpre, fica olhando para brigas, olhando para o outro e não para você mesmo. Ó, o crescimento espiritual não é só você ler a Bíblia de qualquer jeito, não é só você ter um conhecimento, mas também você aplicar esses princípios que a gente aprende de Cristo na nossa vida. Olha só como muda completamente a visão, não é? E isso também inclui a gente aprender a lidar com os conflitos que a gente tem, como a gente agir, sabe, de uma maneira saudável, a gente ter atitudes diferenciadas, não copiando aqueles que estão fazendo bagunça, que estão brigando, não. Isso, gente, é crescimento espiritual. Eu quero te perguntar se, quando o Deus usa o pastor da sua igreja, quando Deus usa o louvor, quando Deus usa a própria palavra aqui que a gente lê um pouco mais dura, um pouco mais ríspida, de correção, como que você reage? Será que você fica de mimimi? Será que você fala assim: "Ah, isso aqui não é para mim não. Eu não faço isso, isso aqui é para o outro". Não, gente, vamos crescer espiritualmente. Deus está procurando verdadeiros adoradores e verdadeiros adoradores engloba adoradores maduros espiritualmente. Então não vamos ser mais esse tipo de crente que é só para os outros, a mensagem dura é só para os outros. Eu não faço isso, eu estou sempre certa, eu sempre sei. É muito chato você conviver
uma pessoa dessa. Muito chato, muito difícil. Você imagina entre os homens, né, que somos falhos, já é chato, já é triste, imagina como Deus vê a gente, assim, sabe, como crianças que correm de um lado para o outro sem rumo na vida, sem um objetivo, sem só no leite, só naquela coisinha simples, enquanto a gente já podia estar comendo coisas mais nutritivas. Então vamos mudar a nossa perspectiva, não vamos ficar mais só no leitinho em nome de Jesus. Bom, Paulo aqui agora continua falando sobre o papel dos líderes na igreja. Gente, essa parte é muito interessante, muito atual. Paulo é cirúrgico aqui. E ele fala assim, ó, que tanto ele, quanto Apolo, quanto Pedro, qualquer um, são apenas servos de Deus e não a causa dos problemas. Não podia ser a causa dos problemas. Eles eram homens que Deus estava usando para o benefício deles mesmos. Mas não era para ser a causa dos problemas. Eles plantam, regam, cuidam, mas é Deus que dá o crescimento. E Paulo usa aqui até a metáfora de um edifício, né, para descrever a construção da igreja. Só que, gente, o fundamento é Cristo. É Cristo e é sobre ele que cada um precisa construir esse fundamento com cuidado. Não adianta a gente querer construir a nossa vida de fé em cima de um homem falho. Jesus Cristo foi o único homem, se fez homem e também foi o único homem sem pecado. Então é nele, gente, o nosso foco é a fé. Os nossos pastores, por favor, respeite os seus pastores, honre os seus pastores. Eu estou falando em causa própria aqui, né? A gente vive na pele. Respeite seus pastores, honre, porque eles se dedicam por você. Mas eles são essencialmente importantes, tá bom? Mas, gente, eles não são o centro da sua fé. Como hoje em dia se passou uma onda no nosso país, no Brasil, de crentes que estavam endeusando, colocando a sua base, a sua vida de fé em homens. Eu não sei se você fez isso, se você viveu isso, mas, gente, não cometa esse erro. O fundamento é Jesus Cristo. E a gente não pode desconsiderar os esforços do seu líder, né, do ministério, mas eles, é lógico que eles precisam estar alinhados com a missão de edificar a igreja, mas é sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Se você tem um líder aí que quer te trazer só para ele, sai de perto dele, porque ele não está sendo bíblico, ele está tirando o foco de Jesus Cristo na sua vida. Gente, eu tenho vários líderes, eu tenho homens, eu tenho mulheres que são essenciais para minha vida. É neles que às vezes eu peço ajuda, que eu me inspiro. Não tem problema nenhum a gente fazer isso. E eu espero poder inspirar vocês aqui hoje também. Mas o foco da minha vida sempre é Jesus Cristo. Então, gente, preste atenção, dê importância, valorize o seu líder. Mas lembra que a sua fé não depende de uma pessoa ou de um grupo. Foque em Jesus como centro da sua vida e como o centro da nossa igreja. E eu vou falar mais uma coisa, não fique, em relação à igreja, né, não ache que é a função só do pastor construir essa igreja. Não, você também tem uma função para ajudar nessa construção e envolve o seu coração disposto, dedicado em servir a Deus e aos outros. Não faz com os irmãos de Corinto falando que causando brigas, falando que: "Ah, não, eu sigo esse, então eu vou acompanhar esse, o seu é ruim, eu não quero saber de Pedro, eu não quero saber de Apolo, e eu não vou fazer nada aqui da igreja porque eu não sigo ele". Gente, não, maturidade espiritual e reconheça o papel dos líderes na sua igreja, mas reconheça o seu também. Eu vou fazer questão de ler aqui, ó, no verso 11, que fala: "Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto, isso é, Jesus Cristo". Olha que interessante, ó. Pense nos seus líderes espirituais como os jardineiros, cuidando do jardim, né. Eles ajudam a plantar, nutrir.
mas o crescimento verdadeiro vem de Deus. Então, cada um de nós temos um papel muito importante na construção, né, da igreja, na construção espiritual. E todos somos igualmente importantes no plano de Deus. Você também tem a sua parte muito importante na construção da igreja. Então, concluindo esse capítulo, quais são as aplicações de tudo isso que a gente aprendeu para o nosso dia? Vamos lá. Primeiro, reconheça o papel dos líderes na sua vida, mas sem idolatrá-los. E segundo, cresça espiritualmente. A nossa maturidade espiritual é muito importante e você participar da construção de uma igreja sobre o fundamento sólido que é Cristo vai trazer maturidade, não só para você, mas como para todo. Sabe, a maturidade espiritual é um sinal, uma demonstração de crescimento. E você passa a entender mais profundamente sobre a fé. Olha como muda a questão aí, olha como muda uma chavinha, que mude essa chavinha para você. A gente precisa buscar a sabedoria que vem de Deus para construir a igreja, essa comunidade que honra a presença de Deus. A gente vê tantas igrejas perdidas aí, com tantas coisas, com achando que um movimento estranho, sabe, é isso que é a presença de Deus. Não, gente, maturidade. A maturidade é você não só conhecer a palavra de Deus, mas você aplicar, é você sair de brigas, é você mudar o seu comportamento, suas atitudes, é você respeitar os seus líderes, é você ter uma atitude diferente de muitos outros aí, é você olhar para você mesma, para dentro de você e falar: "Não, aqui eu preciso mudar". E que você, mulher, possa influenciar outras pessoas para que essa sabedoria que vem de Deus, tá bom? Possa atrair outras mulheres e juntas na comunidade, aí na sua igreja, na sua família, você ser esse exemplo de buscar a presença de Deus de uma forma madura. Então, concluindo esse capítulo, quero te encorajar a você crescer na sua fé. Olha, tudo que a gente está fazendo aqui já é uma demonstração de que você quer crescer e nós vamos crescer em nome de Jesus. Sabe que o crescimento da fé nunca chega no ápice. Você pode ter 80 anos, mas você sempre vai precisar crescer um pouquinho mais. Nunca vai terminar. Quero te incentivar também a você apoiar os seus líderes, sabe, de maneira adequada, você tratando a sua igreja que você está aí com respeito, com o carinho, a reverência que ela merece. Cuide também dos seus pastores, daquela pessoa, ande com pessoas que estão um passo à frente de você. Fique do lado dessas pessoas, cuide, pergunte se elas estão bem, se faz tão bem, gente, é tão importante. Isso é maturidade, gente. Que a gente possa buscar todos os dias essa maturidade e que você possa contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Lembra, você não é só um braço, uma perna, uma cabeça. Cabeça principalmente não, né? Mas nós somos o corpo de Cristo. A igreja junto faz parte do corpo de Cristo. Amém, gente? Eu quero te fazer um desafio. Se na sua igreja você tem um grupo de mulheres, se você participa de algum departamento, conversa com a sua líder de uma forma educada, claro, e perceba como você pode contribuir de uma forma mais madura. Gente, seja limpando uma cadeira. Eu já fiz isso e sempre que precisar eu faço, porque isso para mim é honra. Eu cuidar daquele que cuida de mim, daquele que deu a vida por mim. Não é pelos outros. É claro que faz parte, né, da gente viver numa comunidade em harmonia, mas principalmente o foco da minha vida é Jesus Cristo sempre. Talvez seja hoje o momento de você assumir uma nova responsabilidade, de você sair daquele leitinho do raso e ir para o mais profundo, começar no arroz e feijão. Talvez seja a hora de você ajudar outras mulheres, ajudar a sua a sua líder, a sua liderança, ajudar outras mulheres que precisam crescer na fé, compartilhando tudo isso que você aprendeu aqui. Gente, pega o que você está aprendendo hoje, não fica só para você. Leva para sua família, leva para os seus filhos, leva para a internet. Gente, vocês não sabem o quanto isso faz bem, o quanto é necessário, o quanto Deus chama a gente.
Então, presta atenção aí numa área da sua vida onde você possa crescer espiritualmente. Eu já refleti e eu sei que tem muitas coisas que eu ainda preciso crescer, sabe, que eu preciso sair daquele tem um hino da Gabriela Rocha que fala, né: "Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro", que esse seja o lema da sua vida. E sempre, sempre mais fundo, que você cresça espiritualmente, concluindo esses 10 dias que a gente está aqui. Gente, tem muita criança que começa uma coisa e para. Não vamos ser como criança. Chega, gente, quantas coisas a gente já começou e não terminou. Vamos crescer espiritualmente. Essa jornada aqui não se diz somente a respeito de você começar e terminar uma coisa, vai muito além. Paulo é cirúrgico, ele vai puxar a nossa orelha aqui, ele tem muita coisa para ensinar. A Bíblia, né, claro, né, gente, estou usando Paulo, mas a Bíblia tem muita coisa para ensinar. Cada pequena mudança sua, cada ação vai contribuir para a construção, gente, da igreja. A igreja não é qualquer lugar, a igreja não é qualquer coisa. A igreja é um lugar de refúgio, de um cuidado. E ó, só um adendo aqui, se você não está na igreja, vai congregar. A gente vai ver depois, mais para frente, nos próximos capítulos, sobre congregar, sobre a igreja. É na igreja que a gente se fortalece, sabe? Em comunidade, não é sozinho. Precisamos estar dentro de uma igreja para que a gente passe a contribuir na construção dela e para fortalecer o corpo de Cristo. Você não pode ficar sozinha e nem precisa ficar sozinha. Combinado? Lembre-se, gente, nós somos parte de um grande edifício espiritual e cada uma de nós tem um papel muito importante nessa construção. Que honra para mim e para você. Espero que você tenha gostado, espero que Deus tenha falado com você, mude o que você precisa mudar, eu vou mudar aqui. E eu gostaria que você deixasse aqui embaixo um comentário, eu gostaria de ouvir de você. Como que você tem trabalhado para construir a sua vida espiritual, ó, sobre o fundamento de Cristo? Ou então, se você ainda está meio na dúvida, se você falhou, conta aqui para mim, compartilha a sua experiência, os desafios, porque isso me ajuda também, me motiva, a continuar e também a crescer espiritualmente com vocês, tá bom? Não se esqueça de deixar o curtir aqui para que outras pessoas também vejam, se inscreva aqui no canal, ative as notificações para acompanhar o próximo vídeo. Vamos crescer na fé, vamos crescer juntas na fé, e compreender de uma forma simples a palavra de Deus. Até amanhã, gente.